Bom, meu nome é Robson Diego. Hoje eu estou atuando como engenheiro de aplicações FTTX dentro da Furukawa. Vim comentar um pouquinho para vocês aí o que a gente tem fomentado o mercado, principalmente o mercado de provedores, o que a gente está trazendo de novidade. Inclusive os produtos que eu vou apresentar aqui para os senhores, já aproveito e estendo essa oportunidade para nos visitar no nosso stand, para ver fisicamente que a gente está com todos esses produtos em nosso stand. Tá? Bom, falando um pouquinho da Furukawa, então hoje a Furukawa é uma empresa de soluções tecnológicas, conhecida mundialmente, né? A gente já está no mercado global há mais de 130 anos, especificamente no mercado brasileiro já são mais de 40 anos que a gente está atuando aqui especificamente no mercado de telecomunicações. E dentro da Furukawa hoje a gente tem basicamente duas linhas, né? Então a linha de cabamento estruturado, que é a linha convencional, que a gente chama de FCS, Furukawa Cabling System, e a linha de FTTX, que é especificamente a solução FBS, Furukawa Broadband System. Então, toda a linha de produtos nossa para redes FTTX, a gente denomina dentro da Furukawa como FBS, solução Furukawa Broadband System, tá ok? Então, essas novas soluções que eu vou apresentar para os senhores aqui também é baseado nessa linha para redes FTTX, ok? Bom, o que eu vim palestrar um pouquinho aqui para vocês hoje, né? São novas soluções, né? A gente entende hoje que da mesma forma que houve aquela migração, aquela evolução da rede EPON para a rede GPON, a solução de rede fusionada para a rede conectorizada, que muitos provedores estão fazendo hoje, que é fazer o acesso de usuário final através de conectores de campo, né? A gente entende também como uma terceira etapa de evolução de redes FTTX, que é a partir da solução conectorizada para a solução pré-conectorizada, né? Então a gente já tem alguns trials aí, operadoras já adotam esse tipo de solução e a gente entende que futuramente, na verdade já ocorre alguns trials aí e alguns provedores, a gente entende como uma terceira etapa de evolução de rede FTTX também, tá? Bom, para a gente se basear nesse tema de novas soluções, né, a gente também gosta de focar justamente nessa questão do CAPEX, né? Como que eu consigo reduzir aquele custo inicial de implantação da minha rede, ou como eu consigo postergar o retorno de investimento, como que eu consigo ter um retorno de investimento mais saudável, né? Como que eu consigo minimizar aquela questão de deixar uma rede superestimada e muitas vezes uma rede ociosa, né? Então, como que eu invisto na minha rede conforme a demanda ela vai aparecendo, tá? Então, justamente esses pontos focais que a gente vai tratar aqui durante essa apresentação. Bom, para isso a gente se baseia basicamente em dois pontos, em dois pilares. Um deles é começar a tratar a sua rede como um projeto eficiente. A gente sabe que hoje o diferencial, principalmente de provedor, é ter um projeto eficiente, um projeto que atende a demanda atual, um projeto com uma rede estável. Manter a estabilidade da rede hoje é fundamental para você garantir a qualidade da tua rede e você garantir cada vez mais o teu serviço e a fidelidade daquele cliente. E o segundo ponto é a inovação tecnológica, tá? Então esses dois pilares são os dois pilares fundamentais que vão interferir nessa questão do CAPEX. Você ter um investimento inicial que seja mais saudável, tá? Bom, com relação ao projeto eficiente, o que a Furukawa hoje entende como um projeto eficiente? Você garantir uma alta disponibilidade de rede, tá? Você procurar trabalhar com o conceito de descentralização de OLTs, não deixar a OLT num ponto central único, tá? Por quê? A ideia é justamente trabalhar com a segregação de rede, você setorizar a tua rede. Então projeta um backbone entre os teus POPs, né? Espalha POPs na cidade, faz a setorização das tuas OLTs, trabalha com um conceito também de redundância para clientes críticos, por exemplo, tá? E dessa forma fazer uma segregação de rede. Então setoriza toda a tua cidade, por exemplo, tá? Por que a gente entende isso como um projeto eficiente? Tá? Um dos pontos que a gente entende por ser um projeto eficaz é justamente que você consegue projetar uma rede backbone interligando os teus POPs, aproveitar dessa própria infraestrutura que está projetada para atender alguns clientes mais críticos e garantir a disponibilidade de rede para aqueles clientes críticos, principalmente clientes corporativos,
né, que são clientes que exigem uma alta disponibilidade de transmissão, uma alta disponibilidade de rede. Tá? Bom, outro ponto, né, vamos fazer uma analogia agora olhando mais para o lado do projeto. Se eu tivesse uma rede centralizada, por exemplo, para atender toda uma cidade, né, toda essa delimitação que tá apresentada para vocês nessa figura aqui. Então, quando eu tenho uma rede centralizada, eu tenho um ponto único de falha. Então, se ocorrer qualquer falha nessa central, por algum acaso, dar algum pane de energia, ter um problema de rompimento do teu cabo de alimentação, você corre o risco de apagar toda a cidade que você atende hoje, certo? Outro ponto, né, para atender clientes que são mais afastados, aqueles clientes rurais, né, que estão afastados da tua central. A gente sabe que numa rede FTTX PON hoje é fundamental você ter margem de potência, né, você não atender aqueles clientes, trabalhar com o limitante dos equipamentos. Né, a gente sabe que hoje o orçamento de potência também é fundamental no seu projeto. Então, às vezes, você atende uma cidade como um todo, só que tem alguns clientes rurais que gostariam de aderir ao seu serviço e você não consegue atender aquele cliente rural por falta de potência, ou você tem que basicamente levar uma rede ponto a ponto, uma infraestrutura dedicada só para aquele cliente, né? E você não tem, consequentemente, um bom aproveitamento de porta também, tá? Porque, obrigatoriamente, para atender toda a cidade a partir de um ponto único, você tem que sair com cabos densos, com cabos de alta formação, né? E muitas vezes, para clientes que estão mais afastados da tua central, você não tem nível de potência suficiente para atender aqueles clientes. Se eu fizesse esse comparativo, né, e descentralizasse a minha central, eu espalhasse POPs ao longo de uma cidade, ao longo de uma região, um dos fatos é que naturalmente eu levo a central mais próximo dos meus clientes, ou seja, eu ganho margem de potência. Então, aquele cliente rural que eu não conseguia atender antes, agora por ter aproximado a minha central, o meu equipamento central, eu tenho mais margem de potência. Então, eu tenho a melhor eficiência no aproveitamento da porta do equipamento. Outro detalhe, os cabos, aquele cabo que era um cabo único, de 72 fibras, 144 fibras, para atender toda uma cidade, agora eu consigo descentralizar, então eu consigo segregar em cabos de baixa formação, de menores formações. Então, aquele cabo que era um cabo multitubo de 144 fibras, agora eu consigo trabalhar com cabos de 24 fibras, 12 fibras, para atender a mesma quantidade de clientes. Então, eu também ganho em infraestrutura. Eu trabalho com ferragens mais leves, ferragens mais simples, tenho um lançamento mais simplificado da minha rede também. Tá? E outro detalhe é garantir também a redundância para clientes críticos. Então, esse anel projetado interligando os meus POPs, eu consigo aproveitar essa própria infraestrutura para garantir trabalhar com caminhos redundantes para atender um cliente crítico, um banco, um cliente corporativo, que exige uma alta taxa de transmissão, uma alta disponibilidade de rede. Tá? Então, hoje a gente entende como um projeto eficiente você descentralizar OLTs. Tá? Bom, aqui é basicamente todo o resumo que eu passei para vocês. Então, economia na instalação, projetos troncais, cabos troncais de menor formação, ferragens mais simples, proteção de link por topologia em anel e maior confiabilidade da tua rede. O segundo pilar, né, que seria, aqui só para finalizar a parte do projeto eficiente, você comentando um pouquinho de redundância, né, para que fique bem claro para todos. O que é redundância física numa rede? Você projeta aquele anel, deixa uma rede troncal principal. Caso ocorra um rompimento naquela fibra, automaticamente existem soluções para isso. A Furukawa tem soluções aplicáveis para redundância, que é justamente trabalhar com uma chave comutadora na tua central. Então, essa chave ela deixa um caminho principal, um caminho ativo, e ela fica monitorando tua rede. Se houver um rompimento naquela rota A, ela automaticamente ela vai comutar, ela vai girar para o outro sentido do anel, garantindo a disponibilidade da rede. Tá? Bom, o outro ponto que eu gostaria de comentar com vocês é justamente a parte de inovação tecnológica, né? Então, como que a gente tem um projeto FTTH convencional, que muitos provedores estão utilizando, que é trabalhar com a solução conectorizada? Aqui é basicamente um modelo de projeto, né, com a topologia distribuída, ou seja, eu tenho um splitter de primeiro nível dentro de uma caixa de emenda e um splitter de segundo nível dentro de uma caixa de acesso, dentro de uma CTO. Então, eu tenho lá o meu cabo alimentador da rede, que sai da minha central. Esse cabo alimentador da rede, eu faço a fusão na entrada do meu splitter de primeiro nível e faço todas as minhas fusões no splitter de primeiro nível. Para alimentar cada CTO, eu também tenho que fazer fusão na entrada dos meus splitters de segundo nível. Então,
ali, numa célula POM, por exemplo, com essa topologia, eu teria no mínimo 17 fusões. Ou seja, 9 fusões no meu splitter de primeiro nível, mais 8 fusões, que são as minhas 8 CTOs com splitter de segundo nível, certo? Como que eu faria um projeto típico convencional hoje? Então, eu tenho delimitação da minha região de atendimento, eu tenho a minha central, da onde eu vou sair com os meus cabos alimentadores da rede, eu faço a distribuição de células lógicas, células POM, que são esses polígonos. Cada polígono desse representa 64 possíveis usuários, 64 HPs, tá? Bom, numa segunda etapa, eu vou projetando as minhas caixas de terminação, as minhas caixas de acesso. Então, cada polígono são 64 possíveis usuários. Se eu divido por 8, que é o splitter de segundo nível que eu estou utilizando na minha rede, eu tenho 8 CTOs. Na segunda etapa, projeto as minhas caixas com splitter de primeiro nível, faço a distribuição do meu cabo troncal da rede, que são os cabos que saem da minha central, e como última etapa de projeção de rede, eu tenho toda a minha rede de alimentação e toda a minha rede de distribuição, certo? Então, ali a gente consegue verificar a complexidade de um projeto convencional hoje. E muitas vezes você tem todo esse projeto superestimado que atende a demanda muitas vezes com uma taxa de penetração muito baixa. Então, você tem que projetar toda essa infraestrutura ótica, toda essa complexidade de infra para atender poucos clientes inicialmente. E depois você vai escalonando, você vai adquirindo mais clientes, você vai expandindo sua rede conforme a demanda vai surgindo de tempo em tempo, certo? Bom, pontos principais que a gente vê hoje na topologia atual. Então, eu tenho toda essa infraestrutura aqui para atender inicialmente poucos clientes, tá? A gente vê a quantidade de fusões que a gente tem que fazer, então são no mínimo 17 fusões por célula POM. Se a gente multiplicar pela quantidade de células projetadas na cidade, eu tenho aí uma grande quantidade de fusões e eu tenho que pelo menos deixar toda a minha rede ótica passada. Então, cabos troncais, caixas de primeiro nível e pelo menos os meus cabos de distribuição, certo? Bom, essa célula lógica, a gente estudou, a gente fez um case interno, que essa célula lógica, tipicamente, ela atinge no máximo um raio de 300 metros. Tá? 300 metros é o raio máximo que você vai ter de uma caixa de emenda até a caixa de segundo nível, certo? Bom, o que a gente entende, então, como evolução? Para justamente a gente tentar otimizar essa rede, né? Fazer um crescimento de forma mais saudável, de forma mais sustentável, né? Então, o que a gente vê hoje? Da mesma forma que o EPOM foi para o GPOM, a solução fusionada, que demandava tempo, você fazia fusão na caixa de emenda, fazia fusão na rede do cliente, tinha que levar a máquina de fusão em campo para fazer qualquer ativação de cliente. Então, a primeira etapa de evolução foi partir para a rede conectorizada, ou seja, elimina a necessidade de levar a máquina de fusão em campo para fazer ativação de cliente. Você ganha tempo para fazer ativação de cliente. E a terceira etapa, que hoje algumas operadoras já utilizam esse conceito com solução pré-conectorizada, ou seja, aquele conceito de não levar a máquina de fusão em campo para fazer ativação de cliente, a gente estendeu isso também para a rede de distribuição. Tá? Então, o cara que vai fazer ativação de cliente, ele é o mesmo cara que pode fazer também a construção de distribuição da tua rede, tá? De forma simplificada. Como que ficaria um projeto EasyLux FTTH? Então, eu teria lá minha rede troncal com uma caixa de primeiro nível. Essa caixa a gente chama de CTOP, tá? Então, ali eu teria meu splitter de primeiro nível, que ele é aberto na entrada para fazer fusão e é todo pré-conectorizado na saída. Então, numa rede pré-conectorizada, a única fusão que a gente vai ter vai ser na entrada desse splitter. A partir daí em diante, você não tem mais fusão na tua rede, tá? Preciso fazer uma expansão de rede ou começou a surgir demanda, agora sim, o meu complemento da rede, a minha rede de distribuição e ativação de cliente eu vou fazer sob demanda. Então, eu não preciso necessariamente já ter lançado rede de distribuição. Eu vou lançando sob demanda com o kit de distribuição, que seria uma caixa de acesso compacta, que a gente chama de CTOPL. É uma caixa totalmente selada. É basicamente um splitter com proteção externa, pessoal. Tá? E eu lançaria na minha rede de distribuição um cabo de uma fibra pré-conectorizado já nas duas pontas. Tá? Para fazer ativação de cliente, é um drop também pré-conectorizado em uma das pontas. E no usuário final, eu utilizo o conector de emenda mecânica de campo. Ou seja, a minha única fusão na rede foi só na entrada do meu splitter de primeiro nível. Minha distribuição não tem fusão e minha ativação de cliente também não tem fusão. Tá? Bom, vendo mais detalhadamente os produtos.
né? Então, colocando isso numa rede exemplificada ali, por exemplo. Então, teria a minha CTOP com splitter de primeiro nível, minha CTOPL, que é a caixinha de segundo nível, ou seja, essa CTOP faz o papel de caixa de emenda na rede convencional, fazendo uma analogia, e a CTOPL está fazendo o papel de caixa de acesso, certo? Complemento minha rede com rede de distribuição pré-conectorizada nas duas pontas e ativação de cliente também com o cabo pré-conectorizado em uma das pontas até chegar no usuário final com apenas a montagem do conector de campo. Tá? Então, esse é o conceito. Como que ficaria o meu projeto agora numa solução pré-conectorizada? Então, eu teria lá todas as minhas células de atendimento, projetaria minha rede troncal e deixaria disponível as minhas caixas de primeiro nível. Começou a surgir demanda, agora não necessariamente eu tenho que lançar toda a minha rede de distribuição, eu vou lançando sob demanda. Então, surgiu uma demanda naquele canto esquerdo superior, naquela célula esquerda superior. Complemento minha rede com rede de distribuição e faço a ativação daqueles clientes localmente. Surgiu uma demanda embaixo, da mesma forma, complemento minha rede com rede de distribuição e ativação de cliente. E assim sucessivamente. Tá? O que a gente ganha? Questão de materiais. Então, numa rede pré-conectorizada, você não obrigatoriamente tem que lançar toda a rede de distribuição. As tuas caixas de acesso, elas vão ser implementadas sob demanda, não necessariamente tem que deixar caixas ociosas aguardando o cliente na rede. Você diminui a quantidade de fusões, então se for comparar a topologia pré-conectorizada com a topologia convencional, é 17 fusões contra uma única fusão. E você também trabalha com elementos mais simples, com ferragens mais simples. Então, numa rede de distribuição convencional, você tem lá alças pré-formadas, carregando os cabos ASUs. Numa rede pré-conectorizada, você trabalha com cabos compactos, o próprio cabo flat, trabalhando com esticadores FE, por exemplo. Aqui é um gráfico que mostra o comparativo das duas soluções. Solução conectorizada, que é o gráfico em vermelho, e solução pré-conectorizada. Então, inicialmente, na solução pré-conectorizada, eu já ganho cerca de 3 vezes em questão de investimento inicial, que é o teu CAPEX. Por quê? Porque ali, inicialmente, eu tenho poucos clientes. Então, o meu investimento inicial não foi tão alto. Meu investimento inicial foi mínimo, certo? E também a gente conseguiu observar que o teu payback, o teu retorno de investimento, ele chega a ser cerca de 25%, mais rápido que uma solução conectorizada convencional. Cerca de 4 meses, nesse caso, desse estudo de caso que a gente fez. Solução EasyLux FTTH. Então, hoje a Furukawa trabalha com 2 tipos de arquitetura. O FTTH, fibra até a residência do usuário final, e o FTTH, que são soluções de edifícios, soluções prediais. Tá? O que a gente tem de solução predial? Então, hoje, basicamente, tem 2 tipos de topologia que são utilizadas em prédios. Topologia onde você concentra splitters na tua base do prédio. Tá? Então, você tem lá um DGO na base do teu prédio, concentra todos os splitters naquela base, possibilita uma região de cross-conexão e lança um cabo de prumada muitas vezes denso, um cabo de alta formação, 48 fibras na tua prumada, 24 fibras, enfim. Tá? Outro tipo de topologia é você distribuir splitters num prédio. Então, você coloca um splitter de primeiro nível na base e nos demais pavimentos você coloca os teus splitters de segundo nível. É um segundo tipo de topologia que é comumente utilizado hoje, na tecnologia atual, certo? Bom, o que a gente vê aí, principalmente de desvantagem nas soluções atuais? Então, quando você concentra splitter nos DGOs, você obrigatoriamente trabalha com elementos que não possuem custo-benefício tão atrativo, são elementos mais robustos, caixas mais robustas, caixas maiores, né, que suportariam ali uma certa quantidade de splitters e de fibras. E a desvantagem na topologia distribuída é que muitas vezes, né, o que a gente observa hoje em prédio, a taxa de penetração é muito lenta, é muito baixa. Então, inicialmente, você tem que levar toda uma infraestrutura para aquele prédio para atender poucos clientes. Né? Isso não é saudável, porque você teve um investimento para atender inicialmente, você teve muito investimento, sendo que a sua demanda não justifica, certo? Então, muitas vezes ficam caixas, né, distribuídas ao longo desse prédio e ficam com saídas ociosas. Então, aquele splitter, que é um splitter 1:8, deveria carregar 8 clientes, por exemplo, está carregando 3 clientes, 4 clientes. Então, não tem um bom aproveitamento de porta também. Tá? Para tentar solucionar esse problema, a Furukawa desenvolveu a solução sob demanda, que a gente chama de EasyLux FTTH. O que seria essa solução? Então, eu esticaria um cabo de prumada ao longo desse prédio,
Inicialmente, como a minha demanda é baixa naquele prédio, eu projeto um PTO no shaft do prédio, um PTO dentro do quadro de telecomunicações do prédio. Então, inicialmente, projeto esse PTO, espelho uma fibra desse PTO até atender a minha sala comercial, até atender aquele apartamento. Precisei expandir minha rede, eu vou trabalhando com um conceito de módulo de expansão. O que seria esse módulo de expansão? É simplesmente você encaixar, né, plugar o módulo de expansão direto no PTO do shaft daquele prédio. Então, eu desconecto temporariamente aquele cliente, acoplo o módulo de expansão, que é basicamente um splitter fechado, um splitter selado numa caixa, acoplo esse splitter no meu módulo de expansão e aí eu consigo ativar mais clientes. Então, se a gente vê isso, por exemplo, numa estrutura de prédio, né? Então, inicialmente, eu tenho uma caixa na base do prédio só para fazer transição de cabo de rede externa para cabo de rede interna. Tá? Isso por norma, né, para você entrar com cabo de rede externa num prédio, você pode adentrar no máximo 15 metros. A partir desse ponto, obrigatoriamente, você tem que colocar um ponto de transição. Tá? Então, teria uma caixinha só para fazer a transição de cabo de rede externa para cabo de prumada, para cabo vertical. Estico o meu cabo vertical, que é um cabo Fiberlace Lux, e atendo uma demanda inicial com PTOs dentro desse prédio. Faço o cabo horizontal de distribuição para atender aquelas salas comerciais ou aqueles apartamentos. Precisei expandir minha rede, não preciso mais ter que lançar cabo, ter que mexer em fusão. O que eu vou fazer? Acoplar módulos de expansão. Tá? Então, acoplo o módulo de expansão, atendo mais clientes. Lá em cima, da mesma forma, acoplo o módulo de expansão e atendo mais clientes. Lembrando que esse módulo de expansão vai ser sempre o splitter de segundo nível na tua rede. Tá? Então, também tem que ter o cálculo de orçamento de potência por trás de tudo isso aqui. Vamos supor que eu queira fazer, puxar uma reserva técnica naquele ponto A, tá, que está projetado para vocês ali, e eu preciso de uma certa distância de fibra. Tá? Eu pego, como que eu consigo essa reserva técnica desse cabo de prumado? Qual que seria o conceito aqui? Eu subo até o ponto B, que é um piso superior, abro uma janela nesse cabo, secciono a fibra que eu vou trabalhar nessa janela de cima, volto para o ponto A e no ponto A eu justamente escorrego a fibra dentro desse cabo. A gente desenvolveu esse cabo, que é o Slux FTTA, especificamente para essa solução. Tá? Esse cabo, o cabo azul que está projetado ali, ele é um cabo em que as fibras definitivamente ficam soltas dentro dele. Tá? Que é justamente para você ter essa facilidade de escorregar a fibra dentro desse cabo. Tá, mas como que vocês garantem a sustentação mecânica desse cabo? Esse cabo, para possibilitar as fibras soltas dentro dele, a gente tem 2 FRPs que são embutidos na própria capa do cabo. Então, por isso que dentro do cabo não tem nenhuma aramida, nenhum elemento de tração, nenhum elemento de sustentação, para possibilitar você escorregar a fibra direto dentro dele. Outro ponto, né, já que voltando àquele conceito de cada vez menos você ter a necessidade de levar em campo a máquina de fusão, a gente também desenvolveu um conector de campo que você monta direto nessa fibra isolada. Tá? Então, nesse PTO que está no shaft do prédio, você não necessariamente precisa fazer uma fusão num pigtail. Simplesmente monta um conector de campo direto nessa fibra isolada. Tá? Vendo mais detalhadamente os produtos, então aquele PTO de shaft a gente chama de Rosetta Flex com limitador. Aquele limitador plástico é justamente o limitador para você garantir reserva de espaço no shaft do prédio. Ele tem o mesmo dimensional que o teu módulo de expansão. Então, inicialmente, você instala esse PTO, a Rosetta Flex, com limitador e evita com que qualquer outra operadora ou qualquer outro concorrente sobreponha com algum produto em cima do seu. Então, é uma garantia de reserva de espaço. Tá? E a Rosetta Flex do usuário final, a diferença é que não tem delimitador. A Sape Flex, que é uma caixa de emenda interna de parede, é o que eu estou chamando aqui para vocês de módulo de expansão. Tá? Então, é uma caixa que hoje a gente fornece com splitter 1:8 ou com splitter 1:4. Isso vai depender muito da topologia de rede que vocês atendem aquele prédio. A gente consegue verificar ali que o sistema de ancoragem do cabo drop, que é o cabo horizontal que vai até a sala comercial ou até o apartamento, ele possui aquele mesmo sistema de ancoragem da CTO, que é um sistema de ranhura. Então, aquilo ali garante aquela tração de 10 quilos para evitar de qualquer um puxar aquele cabo e ele acabar escorregando dentro da caixa. Outro detalhe, essa caixa, ela também tem um orifício ali, quando você fecha ela, que você consegue colocar um cadeado, para evitar de qualquer um abrir essa caixa a qualquer momento e você garantir a segurança da tua rede.
Esse gráfico aqui, que é o último gráfico que eu gostaria de mostrar para vocês, ele também está mostrando um comparativo de topologias. Então, o gráfico azul superior, ele representa a topologia centralizada, através de DGOs. O gráfico do meio, que é o gráfico enlaranjado, ele representa a topologia distribuída convencional. E o gráfico de baixo ali, é o gráfico em roxo, ele representa a topologia EasyLux FTTA, a topologia de investimento sob demanda. Então, inicialmente, para atender uma demanda de 100% num prédio, o custo, né, inicial de implantação na topologia centralizada foi 41%. Na topologia distribuída convencional, o investimento inicial de 27%. E na topologia EasyLux FTTA, o teu investimento inicial foi de 17%. Comecei a projetar minha rede e eu vou atender agora uma demanda de 50% daquele prédio. Então, topologia centralizada 74%, distribuída convencional 44% e topologia EasyLux FTTA 44%, enquanto que na convencional 49%. No final, é comum das duas últimas topologias elas se igualarem, porque elas estão justamente trabalhando com a mesma topologia, certo? Então, é 1 para 8 alimentando outro nível de splitter 1 para 8. Só que o que a gente consegue observar é que houve uma postergação no meu investimento da rede. O meu investimento ele foi mais saudável. Eu consegui investir para alimentar aquele prédio de forma mais efetiva. Eu prolonguei o investimento naquele prédio. Então, eu consigo atender inicialmente poucos clientes com investimento mínimo, com uma infra mínima. Começou a ter expansão, começou a surgir mais demanda naquele prédio, você vai trabalhando sob demanda, você vai trabalhando com o conceito de módulos de expansão. Tá? Todos esses produtos a gente está com todos eles no stand ali, então convido a todos aqui, já estendo o convite a todos para estarem indo até o nosso stand. A gente tem a nossa CTOP, que é aquela primeira caixa lá, a caixa mais robusta, a CTOPL, que é aquela caixa mais compacta. As caixas de edifícios estão todas lá no nosso stand, então já aproveito para estender o convite a todos e fazer uma visita para ver fisicamente cada produto desse, ok? Obrigado, pessoal.